aprender com Israel. Na minha segunda viagem, nos aproximamos, sim, e muito, depois de uma época de certas incertezas, tendo em vista a situação política que se encontrava o nosso querido Brasil. Também quero, nesse momento, agradecer, primeiro a Deus por estar vivo, e depois às mãos de profissionais, como da Santa Casa de Juiz de Fora e do nosso Hospital Alberto Einstein em São Paulo, na pessoa do senhor Lutemberg. Os senhores, pelas mãos de Deus também, salvaram a minha vida. E eu sou muito grato aos senhores e ao nosso Senhor, obviamente. Há pouco, por questões políticas, tivemos uma lacuna de um ano sem embaixador israelense no Brasil. Mas confesso, o que veio depois compensou e muito. Meu prezado coronel, embaixador Yossi Scheller. Também, se me permite, nos anos 40, era comum virmos à luz pelas mãos de uma parteira. Israel veio pelas mãos de um parteiro, Oswaldo Aranha. Desculpe, meu general, mas Benjamin Netanyahu também é capitão. Meu colega contemporâneo da Academia Militar das Agulhas Negras, é um prazer tê-lo aqui com a sua equipe. Autoridades já nominadas, senhores e senhoras, o que nos une a Israel é muito mais do que acontece hoje em dia. São os nossos laços, a nossa cultura judaico-cristã. Na primeira viagem minha a Israel, estava à beira do Rio Jordão e eu aceitei o convite de um pastor que acompanhava a nossa comitiva para descer as águas do Rio Jordão. Confesso que foi uma refrigeração à minha alma, porque naqueles dias que estava lá, conheci um povo maravilhoso, um povo que, antes de tudo, tem fé e acredita no Senhor. Como eu sempre digo, olha o que Israel não tem e olha o que eles são. E quanto ao Brasil, olha o que nós temos e o que nós não somos. Temos muito a aprender com Israel. Na minha segunda viagem, nos aproximamos, sim, e muito, depois de uma época de certas incertezas, tendo em vista a situação política que se encontrava o nosso querido Brasil. Também quero, nesse momento, agradecer, primeiro a Deus por estar vivo, e depois às mãos de profissionais, como da Santa Casa de Juiz de Fora e do nosso Hospital Alberto Einstein em São Paulo, na pessoa do senhor Lutemberg. Os senhores, pelas mãos de Deus também, salvaram a minha vida. E eu sou muito grato aos senhores e ao nosso Senhor, obviamente. Estando em Israel, nessa última viagem, já como presidente da República, fizemos vários acordos. Visitamos algumas coisas de excelência lá nesse estado maravilhoso. Nesse estado que, no tocante à sua área, é menor que o menor estado do Brasil, Sergipe, mas que é uma potência no mundo. Temos muito a aprender. Nós também temos muito a oferecer a Israel. E além dos acordos, firmamos parcerias. Para quê? Com a tecnologia deles, num primeiro momento, com as nossas riquezas minerais e também no tocante à biodiversidade, possamos desenvolver tudo isso para o bem dos nossos povos. Fiquei também muito honrado com a presença de Benjamin Netanyahu por ocasião da minha posse. Fiquei feliz também, e quando visitei, por coincidência, tínhamos eleições na semana seguinte, e parece que ele deu sorte. Então,
logicamente, a eleição de uma Câmara, né, um pouco maior, tendo em vista as pesquisas naquela época, deveu-se basicamente pela competência, pela fé e pelo trabalho de Benjamin Netanyahu, um homem que pertence a uma família mais do que reconhecida nesse maravilhoso Estado de Israel. Então, a todos os senhores de Israel, nossos parabéns pelo seu 71º aniversário. Outros teremos, e cada vez mais juntos nos encontraremos para o bem dos nossos povos. A todos, meu muito obrigado. Brasil e Israel acima de tudo e Deus acima de todos. Senhores, com a palavra o presidente da República, Jair Bolsonaro. Senhores e senhoras, um bom dia. Muito obrigado pela presença. É uma satisfação falar com a parcela considerada do nosso Congresso Nacional. É um governo que se inicia, temos muita vontade de acertar, temos bons ministros, alguns não têm o devido tato político, tem a questão técnica, tem a questão política, em consequência disso, acontecem alguns imprevistos, mas todos nós estamos focados no futuro do nosso Brasil. Nós temos potencial para atingirmos o nosso objetivo. Quando o Efraim Filho fala em pesca, eu faço uma sugestão. Convide o nosso secretário da Pesca para você ver que o que ele tem de proposta, que já está fazendo em alguns locais do Brasil. É uma pessoa excepcional, que entende com profundidade esse assunto e quase não depende de recursos nossos para buscar soluções nessa área. Esse garoto é de Santa Catarina. Um outro nomeado para a Embratur agora, esses dias, ele é de Pernambuco. É uma pessoa também que tem um currículo excepcional e serviços prestados nessa área. Essa questão do turismo é a maneira mais fácil, né, e rápida de conseguirmos alavancar a nossa economia local. Inclusive, ele tem proposta já de afundar navios ali na costa ali de Pernambuco, em especial a região de Recife. Então a visão dele é muito ampliada e tem muito a oferecer aos senhores e às senhoras nessa área, e o custo é quase zero. O que dependia no passado de uma difícil e demorada licença ambiental, com o nosso ministro do Meio Ambiente, essas etapas estão sendo vencidas. Como eu tenho oferecido aos senhores, a oportunidade, conversei com o Rodrigo Maia também, muitas vezes um decreto do passado, ele atrapalha uma boa lei, e nós estamos à disposição dos senhores em apresentando propostas nesse sentido. O que pode ser alterado nesse decreto, nós faremos rapidamente, atenderemos os senhores, porque nós sabemos de quanto demora um projeto de lei para caminhar nas duas casas, porque tem muitos interesses envolvidos e cada um puxa um pouco mais para o seu lado. Isso é natural. Não vou dizer que é justo, né, mas faz parte do nosso meio bastante heterogêneo e que nós vivemos aqui na Câmara e no Senado Federal. A questão de obras, elas são importantes, não é para o Nordeste, é para o Brasil. O que nós pudermos fazer para qualquer região do Brasil, entendemos, como disse o Júlio César aqui, tem a menor participação no PIB, essa região Nordeste, ela tem que começar a ser mudada como? Com obras de infraestrutura, com licenciamentos mais ágeis, buscando realmente, como disse o Efraim também aqui, a vocação regional de vocês, e nós não temos problemas para buscar, não medir esforço para atendê-los naquilo que for possível. Essa reunião para mim é muito importante no dia de hoje, porque estaremos agora, se Deus quiser, na sexta-feira, lá em Pernambuco, uma região com os governadores do Nordeste, e é muito bom ouvir os senhores e as senhoras, e com todo o respeito que nós temos a todos os governadores, o somatório de vocês é muito maior do que os governadores. Então essa opinião, esse saber onde o calo aperta, né, com mais particularidade em cada estado, isso nos leva para lá com uma base maior.
o grande problema que nós temos, ainda bem que voltou Paulo Guedes aqui, ele sabe que é um ministro importantíssimo, como os outros, né? Mas esse é mais importante do que nunca para o futuro do Brasil, porque está capitaneando a questão da reforma da Previdência. Viu o apelo do colega aqui sobre o município? Estamos no mesmo barco, não existe presidente, governadores e prefeitos, praticamente está todo mundo nesse mesmo barco. A nossa despesa nessa rúbrica é enorme e devemos, sem fazer injustiças, né, corrigir aqui as distorções e os privilégios. E assim sendo, nós temos certeza que investimentos chegarão em nosso Brasil. Ninguém presta recurso ou investe, né, para quem já está devendo na praça. O Brasil está devendo. Temos aqui o Wildo, né, está com o PLN 04. A gente precisa dele para poder movimentar a máquina administrativa aqui. E assim sendo, como falei do Paulo Guedes, em havendo recurso, as projeções, as previsões dele são fantásticas, tá certo? Temos sim como vislumbrar um horizonte para o nosso país. Não quero adiantar aqui, brevemente estará sendo apresentado aos senhores antes, em especial aos presidentes da Câmara e líderes, um projeto que, com todo respeito ao Paulo Guedes, a previsão de nós termos dinheiro em caixa, né, é maior do que a reforma da Previdência em 10 anos, e ninguém vai reclamar desse projeto. Com toda certeza, será aprovado aqui por unanimidade nas duas casas, se Deus quiser. São essas ideias que nós buscamos botar para frente. Não podemos falar em criar impostos ou aumentar impostos, ninguém aguenta mais essa questão. Assim sendo, eu agradeço a presença dos senhores, peço que Deus nos oriente para que nós possamos, em harmonia, tirar o Brasil da situação que se encontra e, assim sendo, proporcionar felicidade a esse nosso povo que tanto espera por dias melhores, de todos nós, sem exceção. Muito obrigado, um abraço a todos e Deus receba de todos.